Glória a Deus. Meus irmãos, esse cântico, esse louvor congregacional, escutem bem o que eu vou dizer aqui. Eu me lembro muito bem dele quando eu cheguei na igreja, no início da minha fé. E vocês não têm ideia do impacto que acontecia num culto quando esse louvor era cantado. A maioria dos rostos que a gente via eram as pessoas chorando e se abraçando. Era algo muito lindo quando se cantava essa música na igreja. Me lembro até hoje, isso há mais de 2 décadas atrás. E como as coisas vêm mudando ao longo do tempo. E os irmãos aqui sabem que tem sido uma batalha, uma luta, mas nós temos buscado que aqui na família MISP a gente não está ávido ou preocupado com quantidade. Quem é o pastor que não quer ver a igreja cheia? Todo pastor quer ver. Mas igreja cheia não é sinônimo de comunhão. Igreja cheia não é sinônimo de que tudo está em ordem. Às vezes tem uma igreja cheia e dentro dela tem 10 grupos divididos, cada um para o seu lado. E aqui nós temos zelado por isso, batido na tecla, temos refutado essa ideia de isolamento, de alguém ficar num canto, ficar para lá, não falar com aquele, não falar com esse, porque isso não é céu, isso não é reino de Deus. Reino de Deus é a gente vencer a nós mesmos, vencer as nossas resistências, porque quando a gente for prestar contas com Deus, não vai ter um céu para quem a gente gosta e outro para quem a gente não gosta. Se fosse assim, eu até deixaria você à vontade, mas as pessoas com quem você congrega e com quem não congrega, todas vão morar no mesmo lugar. E não fique pensando assim, né? Mas chegando lá, Jesus transforma nele, transforma aqui. A transformação tem que ser aqui, para poder subir para lá. Se não transformar aqui, fica impedido de chegar lá. Então a mudança em nós é aqui. É nesse lugar que a gente tem que mudar. Quando eu digo nesse lugar, não estou falando só da família MISP. É aqui, enquanto a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa primar por essas coisas. Os dias são difíceis, são desafiadores, mas há uma promessa de nós sermos mais que vencedores em todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler apenas o versículo 13, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. É conhecido o versículo, mas leia, tá? Deixa a sua Bíblia aberta. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele, pronome e no singular, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim. Eu queria muito, fazendo aqui uma conjectura, que aqui tivesse escrito assim, ó: aquele que cantar melhor, aquele que pregar melhor, aquele com a igreja maior, aquele com as roupas melhores, aquele com a casa mais chique, esse será salvo. Mas o que está dizendo é que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24 é o capítulo que dá início ao chamado sermão profético do monte ou da montanha. Esse sermão profético, ele é sobretudo de caráter escatológico, e não é porque a gente quer falar difícil, não, mas essa é a expressão, porque escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas, e aí nesse capítulo vão ter uma série de profecias e ensinamentos que apontam para o tempo do fim. Mas os versículos que se seguem a partir do versículo 1 são versículos curiosos, chamam a nossa atenção e nos levam a uma profunda reflexão. E é isso que a gente vai observar essa noite. Quando você olha para o versículo de número 1,
O evangelista Mateus registra o seguinte: quando Jesus ia saindo do templo, e o templo daquela época era uma obra suntuosa, uma obra colossal, gigantesca, e era uma construção que trazia muita admiração. Tanto que quando ele sai do templo, os discípulos se aproximam dele e olham para ele mostrando a estrutura do templo. Diga comigo para você me ajudar a pregar. Os discípulos estavam maravilhados. Mas eles não estão maravilhados com algo que surgiu agora, surgiu do nada. Esse templo é o segundo templo que foi construído. O primeiro é o templo de Salomão. Veio então o segundo templo, logo após o exílio babilônico, quando eles voltaram do cativeiro. E a obra é tão grande, Gabriel, tão impactante, Natan, que ela ainda chama a atenção dos discípulos até os dias de Jesus. Eles não tinham se acostumado com a construção, eles ainda admiravam. Eles olham para Jesus, mostram o templo, como que se olhassem para Jesus como alguém ignorando aquelas construções, e eles estão dizendo: olha só o tamanho dessa construção, Jesus. Olha só o impacto dessa obra, Jesus. Olha a estrutura de tudo isso, essa estrutura física que nos cerca. E Jesus não tem a mesma atitude deles. Jesus não olha com os mesmos olhos, com o mesmo impacto, porque, irmão, para impressionar Jesus, são coisas que para nós parecem mínimas. Você quer ver um dia que Jesus ficou impressionado? É a única hora que eu olho na Bíblia Jesus assim, impressionado. Foi no dia em que um centurião, pedindo para que ele curasse o seu criado, e o centurião disse: não, Jesus, nem precisa vir na minha casa, manda apenas uma palavra. Aí Lucas registra o seguinte: que Jesus, ouvindo isso, ficou maravilhado. Jesus não ficou maravilhado de uma construção, não ficou maravilhado de uma oratória, ficou maravilhado porque um homem tinha fé suficiente para acreditar que bastava uma palavra dele e todas as coisas seriam resolvidas. Então, se você quer deixar Jesus maravilhado, é só aumentar essa fé na presença dele, e ele vai ficar maravilhado porque você se tornou um homem e uma mulher de fé. Glória a Deus. E aí Jesus, olhando toda aquela estrutura, ao invés de ficar maravilhado, no versículo 2 ele disse: vocês não estão vendo tudo isso? Primeiro ele concorda, é uma construção magnânima, gigante, tremenda, mas ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês sabem, vocês têm ideia do que Jesus está dizendo para aqueles homens? Jesus está falando com judeus, irmãos. O templo era um símbolo sagrado. Jesus acaba de olhar para o símbolo sagrado, local de culto, de sacrifício, e diz: olha, isso aqui não vai sobrar nada. Tudo isso aqui vai ser destruído. E lembre que um templo já havia sido destruído. É por isso que hoje há aí uma briga entre os escatológicos que acreditam que vai haver a construção de um terceiro templo, que já está tudo preparado, e quando esse terceiro templo for construído, isso aponta para esse tempo, esse período chamado de grande tribulação, que não é o que eu vou falar aqui agora. E aí o que acontece? Jesus diz: não vai sobrar nada, tudo vai ser destruído. Então, no versículo 3, você percebe que eles saem do templo e vão para o Monte das Oliveiras, que era o local onde Jesus costumava se assentar para ensinar, que era um local estratégico. Hoje a gente está com esse som aqui maravilhoso, tem as suas falas de vez em quando, mas é bom, ajuda na voz. Mas naquele tempo não tinha microfone, então Jesus se assenta no alto do monte para que a sua voz ecoe as multidões, e ele então passa a ensinar os seus discípulos. Mas esse ensinamento aqui é um ensinamento diferente, e olha para mim, porque esse detalhe aqui é importante. Porque os discípulos que agora estavam maravilhados, estavam impressionados com a estrutura, irmã Daiane, eles deixam de se impressionar com a estrutura e agora começam a se impressionar com aquilo que Jesus disse que vai acontecer com a estrutura. O impacto agora já não é mais pelo templo, o impacto agora é pelo que está por vir, o que vai acontecer.
Meus irmãos, nós vivemos um tempo que não é para a gente se maravilhar com inteligência artificial, se maravilhar com corrupção, se maravilhar com roubalheira, com bandidagem, com escândalo no evangelho, não. Se maravilhe com aquilo que está por vir, porque quem está fazendo a coisa certa vai ver a mão de Deus, mas quem está fazendo a coisa errada, o juízo está vindo sobre a terra. Mas esta noite Deus nos trouxe aqui para nos dar uma palavra de restauração e a gente se levantar na presença de Deus. Eles estão tão impactados com o que Jesus disse, que olha o que eles fazem no versículo de número 3. Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá de tua vinda? E também quando se dará o fim do mundo? Será que esses 3 assuntos são interessantes? A minha geração parece que não está se preocupando com o fim dos tempos, não, irmão. Ontem eu preguei numa festa. Na primeira noite eu preguei no texto, na segunda noite eu preguei sobre arrebatamento da igreja. E a gente percebe que hoje, irmão, falar na volta de Jesus não mexe mais com o coração de ninguém. A gente fala, Jesus está voltando, a turma parece que ouviu alguma coisa. Talvez seria mais fácil eles reagirem se eu dissesse no púlpito: olha, seu time fez um gol. Ele dava até glória, aleluia. Mas a volta de Jesus já não impressiona, já não causa impacto. E esses homens ficaram tão curiosos que eles querem saber quando esse templo vai ser destruído. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Que sinal haverá da tua vinda e a consumação dos séculos? Aí Jesus passa a trazer uma série de ensinamentos curiosos e reflexivos. E aqui entra a parte do corpo deste sermão. A primeira coisa que Jesus vai dizer é que esse tempo será um tempo, ou seja, o tempo que apontará para o tempo do fim, será um tempo de muitos que enganam. Diga comigo, um tempo de muita gente enganando e sendo enganada. Meus irmãos, só muda o formato, mas em todos os lugares onde há uma igreja séria e comprometida, ela deve considerar sempre este espaço bem aqui como o espaço mais sério de uma comunidade cristã. É daqui que tem que emanar verdade, é daqui que tem que emanar realidade, reflexão, poder e graça. Mas quando esse lugar é usado por homens para a mentira, para o engano, para o exibicionismo teológico do tempo atual, eu estudei, irmão Monvi estudou, várias pessoas aqui estudaram, eu tive o privilégio de fazer pós-graduação na área teológica, mas eu sou o defensor para dizer o seguinte: ninguém estuda para complicar, estuda para explicar. E o evangelho se explica de maneira simples, embora ele seja profundo. Jesus está dizendo: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Repare o detalhe: muitos virão em meu nome. Está cheio de gente dizendo que é representante de Jesus e nunca foi. Está cheio de gente dizendo que representa o Cristo, que representa o Senhor e nunca foi representante. Irmãos, e o que mais deixa a gente questionando, e Deus sabe que a gente não pode fugir dos nossos questionamentos, nós somos seres humanos questionam mesmo. Quando você não diz porquê com a boca, você diz porquê com o coração. E sabe o que deixa a gente questionando? É que, por exemplo, você vai na rede social, vai no canal, vai lá na página de alguém comprometido, que prega a palavra com seriedade, com pureza, ainda que simples. Aí você vai num vídeo, numa publicação, alguma coisa, e eu não estou aqui falando de ideia de visibilidade, é só para vocês terem um balanço. Você vai ver lá, tem no máximo 10 curtidas, tem ali 20 visualização. Aí tu vai num camarada que olha 10 anjos por segundo, que coloca nome em tudo que é anjo, que diz que ele já foi lá onde Deus estava, que Jesus disse que ia vir materialmente na casa dele, e fala tanto besterol, e tem milhões de gente seguindo e visualizando. Será que essa profecia de Jesus estava errada? Estava não. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. No verso 11 ele diz: se levantarão muitos falsos profetas. Muita gente mentindo em nome de Deus, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor nunca falou.
E se Deus não falar comigo, eu não preciso dizer outra coisa senão pregar a palavra, porque já ela é a palavra viva de Deus, e ela pode já impactar, pode confrontar e direcionar o homem que precisa ser dirigido por ela. Será um tempo de muitos enganando e de muitos sendo enganados. Eu costumo dizer que a gente que tem uma caminhada aí, passa a vida ensinando para a igreja, graças a Deus aqui na família Bispo, não vai acontecer isso. Até onde eu puder ajudar vocês nisso, eu vou ajudar. Que é a gente passar a vida ensinando Bíblia, aí o camarada acha um vídeo de 30 segundos no TikTok, pronto, mudou tudo para ele. Ah, mas eu vi esse vídeo aqui e já me perturbou. Você viu o contexto, você leu, você sabe se está certo. O que tem de gente dando glória a Deus com alguém pregando sem falar nada da Bíblia, achando que é da Bíblia, porque está cheio de psicólogo, cheio de coach, cheio de gente com uma linguagem apurada, com uma oratória bonita, para fazer você se impressionar. Meu irmão, comigo você pode até não se impressionar, mas a palavra vai impactar seu coração, porque é Bíblia, é palavra, palavra de vida. E essa noite, enquanto eu estava naquela sala, o Espírito de Deus queimava meu coração, dizendo: é tempo de engano, mas os meus serão preservados pela palavra da verdade, pela palavra. Não abra mão da sua Bíblia, não abra mão da sua Bíblia, não abra mão da palavra de Deus, ela vai te livrar de todo engano, bendito seja Deus. Mas Jesus continua, preste atenção, além de um tempo de engano, olha o que diz o versículo de número 7, aliás 8, mas todas estas coisas são princípio de dores. Diga comigo, será um tempo, por favor, diga isso comigo, será um tempo de muitas dores. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tempo de muitas dores. Sabe, irmão, o diabo não está mais preocupado em nos causar dores físicas. As dores que o diabo quer causar nos seres humanos da atualidade são na sua psique, no seu espírito, no seu coração. Dores que trazem aflição, angústia, nervosismo, perturbação. E aí você pode incluir no pacote a tal da crise de ansiedade, a depressão em seus vários níveis, a bipolaridade, que se alguém, ontem eu descobri isso de uma pessoa que me passou pessoalmente, pastor, eu achando que ia resolver o problema, fui tomar um medicamento antidepressivo, mas esse medicamento não pode ser tomado por quem tem bipolaridade, porque o bipolar ele pode estar assim, depois assim, assim, depois assim, e se tomar a coisa reverte, prejudica. Então nós estamos vendo as pessoas sofrendo dores na alma, angustiados pela ausência do material, angustiados pela ausência do financeiro, preocupados com o futuro, e tudo que o diabo quer é que você fique inquieto para se embaraçar, e jamais sobra tempo para você servir a Deus, porque Deus não se serve com sobra, se serve com o primeiro, com as primícias, com o melhor, com a dedicação. É com isso que a gente serve Deus. Vamos confessar baixinho aqui só para nós. Se você não se policia, você acorda, não ajoelha e não ora, a primeira coisa que você vai procurar é um aparelho celular. E sabe o que o aparelho celular associado à internet está sendo nominado hoje? É chamado de a cocaína virtual desse tempo. Gera dependência, irmãos. Dependência. A dependência é tão grande que mesmo que ele não notifique, você desbloqueia para ver se notificou. Se tem notificação, é porque ele vai notificar. Se não tem, você vai lá, é porque isso já é sintomas de vício. E o vício é tão forte que a gente é capaz de ficar rolando tela, olhando bobagem, e é nessa hora que o diabo entra entre uma tela e outra. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês com muito temor, com zelo pastoral, me dá arrepios, me dá angústia quando eu olho o filho de um crente sem o monitoramento dos pais com o celular na mão. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu já tive o desgosto, o desprazer,
A Carla sabe disso, ela estava comigo. Nós chegamos num culto, não vou identificar a cidade, o pastor é amigo meu. E aí quando ele chegava no culto, ele era o pastor da igreja. Ele pegava o celular, entregava para o filho já tirava o fone do bolso, colocava aqui, e na frente do púlpito, enquanto o culto rolava, a criança assistia toda a podridão que você pode imaginar. Porque criança sabe o que é errado, mas o errado hoje está atraindo ela. Não se espante quando o seu filho chamar um palavrão. Não se espante quando o seu filho de 4, 5 anos falar de sexo na sua casa. Não se espante se ele vier com uma linguagem obscena, porque está nas telas, inclusive em coisas sutis. E quantos vídeos na internet de crianças que quando a mãe tira o celular, ela quebra algo dentro de casa. Eu vejo filhos de crente dizendo, não vou comer para ficar com o celular na mão. E o crente aceita, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai perder seu filho muito breve. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de perder ele. Ele não vai ser mais crente, ele não vai querer saber de igreja. A hora que ele se equilibrar, que ele tiver uma estrutura, ele vai dizer, não quero ir para a igreja. E o dia que ele te disser isso, será a tua maior decepção e o teu fracasso. Porque a coisa mais linda é uma criança dizer, papai, igreja, 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 igreja. Eu tenho testemunho de filhos que os pais só vinham para a igreja, não está nem querendo para a igreja, só vinham para a igreja porque a criança diz igreja, 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 culto, culto, culto. João Marcos, um exemplo, filho espiritual. João Marcos está dando sangue na canela, mas ele está educando a filha sem celular. Quando a menina acorda, sabe qual é a primeira coisa que ela pede? Culto doméstico. Pega uma harpa, pega uma Bíblia, porque a criança se adapta àquilo que ela é criada. E a primeira coisa que ela pega é uma harpa, uma Bíblia, e diz assim, papai, culto, culto, culto. Porque se você acha que eles não estão aprendendo, eu vou dizer uma coisa, no momento de uma pregação, se tiver 10 crianças aqui, ela absorveu mais do que todos os adultos que estão no culto. Se você chegar em casa e perguntar para ela, ela vai dizer para você o que foi pregado. Porque ela absorve muito rápido. Seu poder de captação é tremendo. Pastor, mas isso está falando de dores? Sim, tem dores que não serão evitadas, mas tem dores que podem ser evitadas para as nossas vidas. E uma das dores é perder os nossos filhos para esse vício virtual do tempo presente. Está na hora do controle. Está na hora da gente dizer, fica um pouquinho aqui, está na hora de eu sentar com a minha família. Não é para vir comer com o celular, o prato de um lado, o celular do outro. Ou já tem gente que compra o suporte para ficar na frente do prato. E atrás daquele suporte tem uma esposa, tem um filho, tem um pai, cuja atenção não é dada a ele, é dada ao celular. Tempo de dores, meus queridos. E se você não quer ter a dor de alguém dentro da sua casa, seja a sua esposa, seja um parente seu, surtar por causa do uso das redes, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o treinamento que Deus está me dando, desde que eu abri a MISP, vocês não têm ideia do nível desse treinamento. Eu chamo isso de treinamento porque não tem outra explicação. Eu tive um amigo, um pastor, vou falar nas mídias para não ficar gravado, um pastor, presidente de um campo. Esse homem caiu numa profunda depressão, numa profunda que eu não acreditava. Eu não cria que um homem poderoso daquele, cheio de Deus, ficasse abatido, triste, para baixo, sendo pastor de um grande rebanho, tendo uma vida luxuosa, com a bênção de Deus, tem fazenda, tem tudo, mas arrancado de dores num canto por causa da depressão, que me fez chorar várias vezes por ele. Não brinquemos com esse tempo, meus irmãos. Essas dores começam com pequenas doses. A pequena dose se chama desânimo. Hoje não vou, hoje não leio,
Hoje não estou conseguindo orar. E aí você vai se acomodando, vai se conformando. Sim, vai ter dia que você não consegue, vai ter dia que você não tem força, mas todos os dias você vai ter Deus dizendo: não faça isso, resista, resista, resista. Parece que eu vejo Deus olhando para Josué, preocupado com a missão. Quem sabe a angústia querendo pegá-lo. Sabe o que Deus diz? Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor está tratando conosco aqui essa noite, dizendo: eu vou te poupar das dores. As dores não vão te matar, porque eu estou fazendo uma limpeza espiritual na tua mente e na tua alma. A graça de Deus aqui essa noite. Chega da gente ver tanta gente querendo se matar, irmãos. Chega. A turma está fazendo psicologia para ganhar dinheiro, não é para salvar as pessoas. Respeito os psicólogos profissionais que fazem um bom trabalho, que são sinceros. Quantos casos tem aí? Foi para um psicólogo, o camarada falou um monte de coisa, a pessoa foi atrás, deu tudo errado. Aí vai outro, o diagnóstico é diferente, dá tudo certo. Por que o primeiro não fez o mesmo diagnóstico? A profissão não é a mesma? É o interesse, irmãos, no materialismo, no financeiro. É o interesse por aquilo que lucra. Mas eu estou aqui como um profeta da Bíblia, da palavra, e eu gostaria que você estendesse as suas mãos para receber o que eu vou dizer aqui agora. O diabo está querendo colocar muitas dores na tua casa. Eu sei o que eu estou falando, porque ele está tentando fazer isso comigo. Mas o Deus Todo-Poderoso te livrará das dores da alma, das dores da mente. Você não vai se mutilar, você não vai se trancar, você não vai ficar longe da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua família. Você é vencedor, é vencedora. Ninguém vai fazer a tua alma doer. A tua alma vai se alegrar, se alegrar, se alegrar na presença de Deus. Fecha a mão e, se puder, dê um brado de glória a Deus. Mas Jesus continua dizendo que esse será um tempo em que muitos serão escandalizados. Preste atenção, versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você sabe o que é escandalizar aqui? Escandalizar é pôr tropeço, é fazer cair, é convencer alguém para o erro. Irmão, eu fico pensando, a MISP teve uma experiência aqui, vou falar de forma enigmática, mas todo mundo aqui vai entender. A MISP teve uma experiência, que uma das coisas que ficou nessa experiência tem gente autêntica, tem gente que sabe o que é para si, e tem gente que ainda é influenciada. Para te influenciar, irmão, só se for para as coisas boas. Se não, seja autêntico. Não vá pela cabeça dos outros. Seja de essência e não de aparência. Por quê? Porque nós estamos vendo um tempo em que as pessoas estão colocando tropeço para as outras não servirem a Deus. Eu não concordo, mas aceito alguém dizer: não fui mais por causa de fulano. Não, quando diz com verdade, tá? Porque tem gente que mente. Fulano fez quando nunca fez nada. Beltrano fez quando nunca fez nada, está mentindo. Mas eu aceito aquele que de fato ouviu algo de alguém maldoso, de alguém malicioso, que plantou na sua mente, aquilo escandalizou, e a pessoa nunca mais voltou. A pessoa saiu do reino. Essa pessoa tem que ser chamada, esclarecida e orientada para entender que na igreja tem o trigo, mas também tem o que? O joio. Que tem as ovelhas, mas também tem os bodes. Que tem os peixes bons, mas também tem os peixes ruins. Eu me lembro muito bem, esse Gabriel, eu ouvi daqui, viu, Gabriel? Eu me lembro muito bem quando mamãe e papai chegaram na igreja, e eles com aquela alegria total, olha aqui para mim, aquela alegria na igreja, e eu disse para eles assim, eu disse desse jeito, irmão Bonfim: mamãe, igreja é legal, bacana, mas já vai se preparando.
Não vá com muita empolgação, não, que a senhora vai ver umas coisas na igreja aí, que a senhora vai dizer assim, mas na igreja tem isso? Tem isso e muito mais. Mas por que na igreja tem isso? Porque não é igreja de anjo, é igreja de homens. E homens como eu e você falham, erram. Agora os que falham reconhecem e buscam a corrigir-se, mas há aqueles que têm prazer na falha. Posso profetizar para a tua vida? Deus vai te livrar de qualquer um que quiser fazer você tropeçar. Deus vai te livrar de gente ruim. Deus vai te livrar de gente mentirosa. Deus vai te livrar de gente falsa. Deus vai colocar gente sincera no teu caminho para andar com você, e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Além disso, será um tempo em que muitos trairão. Não pensa nesse trair aqui no sentido matrimonial, não. Não pensa nisso. Esse sentido aqui é trair com relação à lealdade. Eu acredito, irmão, na expressão moderna, tamo junto. Eu acredito. Mas ela virou só um clichê. Virou só uma hashtag. Tamo junto. Deixa a coisa apertar. Deixa o negócio ficar estreito. Deixa vir turbulência. Deixa vir alguma coisa assim, ó. Tamo junto. Eu acredito, eu digo essa frase. Mas a hora de provar o tamo junto é justamente nas horas mais difíceis, recíprocas uns dos outros. É só bater o telefone, meus filhos. E eu acredito que com qualquer um de vocês estão aqui, mas eu vou falar por mim e pela minha casa. É só bater o telefone. Você lembra que quando o filho pródigo voltou, o outro filho disse assim: ah, mas você não me deu um novilho cevado, você não me deu nada. O que foi que o pai disse? Tu está aqui todo o tempo. Tudo que é meu é teu, é só tu pedir, é só tu desfrutar. Porque tem gente que tem e não desfruta. E vamos parar com esse engano aí, irmão. Isso aí foi um troço que o diabo inventou. Eu não vou falar com o pastor, porque ele já tem muito problema. Se tu não falar, vai diminuir? Esquece isso, é justamente o que o diabo quer. Ah, eu não vou falar não, eu vou fazer do meu jeito. É isso que o diabo quer. Quando você abre a boca, um caminho de solução aparece. Pastor, eu estou pensando nisso. Pastor, eu estou pensando disso. Pastor, eu estou entendendo. Vai abrir um caminho de solução. Mas veja bem, esse é um tempo que a gente deve preservar, chamada lealdade. Agora eu vou te preparar para uma coisa, olha aqui para mim, vou te preparar. São 26 anos, e eu sei exatamente o que é a sua lealdade, não só ser desprezada, como banalizada e jogada na lata de lixo. Eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. De você dizer, vou ser leal, vou me dedicar, vou entregar, vou fazer, e de repente, o troco que você recebe da sua lealdade é mentira, engano, calúnia, difamação. As pessoas dizem de você o que você não é, mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça para vencer até aqui. Eu posso fazer mais uma oração rápida por você? Coloque a mão sobre o peito e eu vou pedir a Deus para você permanecer leal à sua casa, ao seu ministério, aos seus amigos, aos seus familiares e acima de tudo leal ao Deus que te escolheu, que te chamou. Preserve a lealdade, porque será tempo de traição, será um tempo de ódio. Irmão, olha aqui para mim, isso aqui é muito sério. Ter ódio lá fora é normal. Ter ódio entre rivais é normal. Uma facção odiar a outra é normal. Nunca foi normal um crente deixar brotar no coração dele uma semente de ódio e ele ainda regar essa semente. Regar. Sabe quem foi o primeiro a receber essa semente na vida? Ele tem nome: Caim. Quando a semente bateu no coração, ele continuou regando ao ponto de premeditar. Ô meu irmão, vamos dar uma volta ali.
Vamos ali aonde? Vamos ali, Abel, vamos dar uma volta lá no campo. Vamos ver como que está as terras. Chegando lá, ele se levanta e mata o próprio irmão. E ele está tão odioso que quando Deus pergunta, cadê teu irmão? Ele olha para Deus com insulto e diz assim, por acaso eu sou tutor? Agora eu que vou cuidar do meu irmão? Eu sou responsável pela vida dele? E a Bíblia diz que nós devemos nos amar uns aos outros, não como Caim, porque Caim odiava e matou o seu próprio irmão. Posso dizer uma coisa para vocês, e eu falo como pastor e em tom profético, que o Espírito Santo de Deus, receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus limpe o jardim do teu coração e não deixe jamais a semente do ódio chegar aí nessa casa espiritual que é o seu corpo, e que só haja o desejo de fazer o bem para as pessoas e se sentir realizado enquanto você abençoa alguém. Eu estou aqui debaixo de autoridade para repreender o que o diabo está querendo fazer em algumas pessoas que vieram a esse culto. Você começou a sentir um pequeno ódio, isso pode aumentar, mas como você chegou aqui essa noite, Deus está arrancando a raiva, Deus está arrancando o ódio, Deus está arrancando o rancor, está dizendo, teu coração é meu, teu coração é meu, teu coração é meu, e Ele terá bondade aí dentro, glória a Deus. Não faça isso, não faça isso, preserve o amor. Por quê? Porque o texto termina dizendo no versículo de número 12, e eu termino aqui: será um tempo em que muitos deixarão esfriar o seu amor. Primeiro vamos saber que amor Jesus está falando. Não é o ágape, é aquele amor fraternal, amor entre irmãos, entre pessoas, aquele amor que sabe fazer o bem. O aumento do pecado trará a manifestação dessa frieza de amor. Irmãos, eu não sei vocês, mas a gente vê, ontem mesmo, voltando do Maranhão, eu estava olhando uma reportagem, eu gosto de ver algumas, não no sentido de prazer, mas no sentido de perceber o que gerou tudo aquilo. E eu estava vendo uma mulher que envenenou, que matou 4 pessoas. E enquanto ela dava entrevista, eu estou falando de uma pessoa que envenenou 2, esfaqueou outra, sumiu com outra. Ela dava entrevista assim, ó. Aí eu fui lá e meti a faca, e ele... É impressionante você ver uma cena dessa. Uma pessoa confessando um assassinato, sorrindo, na frente das autoridades. E aí as autoridades não têm outra definição, é psicopata, é doente. Porque um ser humano normal, primeiro, um ser humano normal, principalmente que tem Deus, ele não faz isso. Segundo, se ele erra, cabe a ele o peso do seu erro, cabe a ele o peso do seu tropeço e o arrependimento, e o choro e o grito, Deus me ajuda. Agora, quando sorri, quando atinge e leva a vida normal, e aí nessa hora, irmão, você que já passou por uma injustiça, todos vocês aqui, que a gente passa pela injustiça e olha a pessoa pregando normal, cantando normal, dirigindo normal, vivendo normal, a gente pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Você acha que Jó não perguntou não, hein? Os amigos começaram dizendo, viemos te socorrer, Jó. Aí deram uma olhada assim, não, acho que esse Jó está em pecado. Aí começaram a insultar ele. Aí é na hora que Jó murmura, reclama, que alguém que disser que Jó não murmurou, está mentindo, Jó murmurou. A Bíblia diz que ele não pecou, é diferente, porque você pode murmurar sem pecar. Em que sentido? Desabafar aquilo que é as injustiças ao seu redor. Só que essas injustiças não devem ser desabafadas para Deus, é com relação ao homem, porque Deus nunca será injusto com você. Ele é justo, santo e verdadeiro. Quem falha com a gente é o homem. É o homem que falha. E a gente sabe na pele o que é injustiça. Incline a sua cabeça, por gentileza. A gente sabe na pele o que é injustiça.
Eu estou entendendo porque Deus me confiou essa mensagem essa noite. O Espírito do Senhor sabe como os corações que estão aqui entraram aqui essa noite. O diabo estava levando o teu coração e conduzindo para outro lado, para o lado do engano, para o lado das dores, das aflições, para o lado da mentira, da falsidade, para o lado da escandalizando, estava levando para outro lado, mas o Deus que te ama, o Deus que te amou, glória a Deus, que já foi cantado aqui, nós só tínhamos os pecados, mas mesmo assim Ele nos amou, Ele te trouxe essa reunião espiritual para te dizer, restaura a tua vida hoje, curo a tua alma hoje, arranco a angústia hoje, tiro a depressão hoje, tiro a tristeza hoje, e te digo, tu és meu, tu és minha, eu te amo, eu estou contigo, isso não vai te matar, glória a Deus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por gentileza. Segure firme na mão dessa pessoa. E você vai declarar algo para ela ouvir agora, porque é para a vida dela. Diga para ela: serão tempos difíceis, trabalhosos, mas se depender da minha oração, o Senhor te guardará por onde quer que tu andares. Agora seja profeta e profetiza para ele e diga que o Senhor te guarde por todos os lugares, que o Senhor guarde a tua alma, glória a Deus. Estou vendo gente chorando e adorando. Estou vendo gente recebendo a palavra profética. Liberte-se disso. Tire esse engano, tire essa mentira. Liberte-se dessas coisas. Hoje é noite da restauração plena para a sua vida. Glória a Deus. E eu encerro falando sobre o versículo que eu li. Nesses 26 anos servindo ao Senhor, e por conta do ministério de pregação, querido Natan, nossa irmã Eliane, as pessoas perguntam algumas coisas para nós sobre avivamento. Pastor, qual é o maior sinal de um avivamento para o senhor? Eu sei que eles vão esperar falar línguas estranhas, evangelização, poder de Deus na igreja, gente se santificando. Todas essas coisas eu concordo, mas eu, pastor Max, lendo a Bíblia, para mim, um dos maiores sintomas de uma vida avivada é a perseverança. Porque se você perde a perseverança, você perde a vida. Se você não consegue ir mais em frente, mesmo nas suas fraquezas e desânimos, você é derrotado. Mas veja bem, às vezes sem orar, mas perseverante. Sem vontade, mas perseverante. Não conseguiu ler a Bíblia, mas perseverante. Veio uma tristeza na alma, mas perseverante. E você que não mais foi perseverante e retrocedeu, Deus está te chamando. Não te chamei para desistir. Seja perseverante. Vai passar, vai passar, vai passar. É só você continuar. Seja perseverante. Persevere, persista. E aí eu vou te dar uma única razão para ser perseverante. Olhe para mim, eu poderia dizer: seja perseverante que Deus vai te dar uma casa. Seja perseverante que Deus vai te dar um carro. Seja perseverante que a porta está para se abrir. Seja perseverante porque Deus está mandando uma bênção financeira. Seja perseverante porque Deus vai arrumar um companheiro, algo assim. Não, seja perseverante porque o céu está esperando os perseverantes. Porque os perseverantes serão salvos. Você sabe o que é ser salvo, irmão? Não tem Oscar, não tem bola de ouro, não tem prêmio Nobel, não tem coroa. Ser salvo é a maior riqueza que um ser humano pode achar. Glória a Deus. Você imagina prêmio Nobel da paz, fica todos os holofotes em cima. Fulano ganhou o prêmio Nobel. Esse dia estava lá acompanhando com os meninos, bola de ouro, todo mundo em cima, impressionado.
Oscar, melhor ator, melhor atriz. Aí se alguém perguntar para você, e o seu prêmio? Paulo explica: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Tiago diz: bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado àqueles que o amam. Pedro escreve: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. De pé comigo quem vai receber essa coroa. De pé comigo quem vai receber essa coroa. Por ser perseverante. Está sentindo Deus? Está sentindo Deus? O Alisson está para voar da cadeira ali. Está sentindo Deus? Está sentindo Deus nesse culto? Ele está aqui para fazer uma obra em nossa alma. Não é vitimismo que eu vou dizer aqui. Não. É testemunho. Meus filhos, este servo de Deus que fala para vocês, tem enfrentado os dias que eu nunca imaginei que eu ia enfrentar na minha vida. Dores físicas, aflições, insônias, angústias. É nessa hora que eu digo, a importância desse livro. Irmão, se eu não tivesse Bíblia no meu coração e na minha mente, talvez esse culto teria estar sendo realizado num clima bem para baixo. Quem sabe o de Eric junto com a Carla aqui à frente, alguém dizendo: vamos orar pelo pastor Max, que ainda está se tratando. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. E a única coisa que eu tenho dito para Deus é: se é para passar por isso, para ajudar outras pessoas, eis-me aqui. Se é experiência para alcançar alguém, eis-me aqui, porque o Senhor não faz nada sem propósito. E é quando a oliveira é espremida que sai o azeite mais puro e precioso. Então, se tu é sincero e fiel, tu está sendo espremido para dar mais azeite, para dar mais unção, para fazer mais coisa para Deus. Para de te preocupar com o materialismo, Deus já te deu e vai te dar. Para de te preocupar com o futuro, Deus já te deu e vai te dar. Está na hora de voltar a te preocupar com a tua vida espiritual, com o teu ministério, com tudo que te cerca no espiritual, porque Deus tem um tempo novo para você. Olhos fechados, olhos fechados, olhos fechados. Eu não quero que você abra os olhos, não é por formalismo, é para você se concentrar melhor. Eu quero convidar alguém que está nesse culto e que não quer perder a sua salvação e que precisa voltar para Jesus hoje, ou entregar sua vida para Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui, porque eu preciso orar por você hoje. Para Deus te restituir tudo, para Deus alcançar a tua vida e te dar a maior graça que você precisa. Se há alguém que precisa se reconciliar, entregar a vida para Jesus, sai do seu lugar agora e vem receber a ministração pastoral, profética do reino de Deus para a sua vida, para que Deus possa alcançar você com graça. Além de alguém que precisa reconciliar, alguém que ouviu a palavra e disse: pastor, em um dos pontos da mensagem eu me encaixei, eu me encontrei, pastor, e eu quero sim receber a ministração profética espiritual para a minha vida, mediante a palavra. Então pode vir à frente que eu quero orar por tantos quantos querem receber uma oração de fortalecimento, de sustento espiritual, de perseverança. Venha, porque o diabo não vai ganhar vantagem em você. Venha, porque Deus é maior na tua vida. Venha, porque o Senhor é que vai te sustentar. Venha, porque vergonha é permanecer frio. Venha, porque vergonha
vergonha é dar o braço a torcer para o diabo. Para Deus você se rende. Venha, porque o Senhor está te chamando. Aleluia, aleluia. Deilson, meu amigo, você sabe que não veio a esse culto em vão. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, restituir você, restaurar. Permita-me orar por você, te abençoar para tu sair por aquelas portas, para viver um tempo novo da chamada de Deus para a tua vida, do plano que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você viesse à frente, receber essa oração aqui, por gentileza, venha. Jerick, acompanhe ele aqui, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Vou dizer uma coisa para os irmãos que têm vindo aqui à frente. Escute bem o que o pastor Max vai dizer. Escute bem o que o pastor Max vai dizer. Escute bem. Na maioria das igrejas de hoje, as pessoas não vêm mais à frente, mesmo precisando, porque tem vergonha. Não, irmão, isso não é vergonhoso. Esse lugar já me restaurou tantas vezes. Não é vergonha não, pelo contrário, é honra. Porque quando você vem à frente, de verdade você está dizendo assim, ó: eu reconheço que foi a voz de Deus. Reconheço que foi Deus que falou comigo. E eu quero abençoar a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta noite está sendo uma noite de renovo e restauração para todos nós que aqui estamos. Fisicamente era impossível eu pregar aqui essa noite. O Senhor sabe de todas as coisas, mas há uma unção sobre as nossas vidas, e essa unção despedaça o jugo. Todos os que vieram à frente, bem como aqueles que não vieram, enquanto estão recebendo os efeitos desta oração, comecem a te adorar agradecidos e a te glorificar por causa da palavra do Senhor que está trabalhando na vida, no casamento, na família, no ministério. Abra sua boca para agradecer a Deus, abra sua boca para adorar a Deus, enquanto eu ministro sobre a sua vida. Enche essa casa de adoração e de glória, porque Ele merece, porque tudo é dele, porque tudo é para Ele. E enquanto você dá glória, Ele te toca. Enquanto você dá glória, Ele te cura. Enquanto você dá glória, Ele te restaura. Enquanto você dá glória, Ele traz resposta. Glorifique a Deus. Todos os teus filhos e filhas que vieram esta noite aqui, Pai, não saiam por aquelas portas sem a bênção que o Senhor ministrou através dessa palavra. Continua com a família MISP, Senhor. Nós vamos perseverar aqui, Senhor, porque nós não queremos visibilidade, aplauso humano, nós não queremos reconhecimento terreno, nós queremos ser agradáveis ao céu, ao céu, ao céu, ao céu, que nós queremos ser agradáveis. Todos os que vieram, nossos preciosos visitantes, todas as pessoas que aqui estão, recebam agora, na autoridade de ministro do Evangelho, eu estendo as minhas mãos sobre todos e cada família representada, e os abençoo com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Recebam a bênção em nome de Jesus. Aplauda o Cristo vivo glorificando, e depois de aplaudir, abrace pelo menos 3 pessoas e diga: persevera, persevera. Diga para essa pessoa: persevera. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, meu povo. Bom, sábado e domingo, dia 18 e 19. Dia 18 às 7h30, 19 às 6h30. Nós estaremos realizando a primeira conferência Mulheres que Sustentam, com o tema Eu Sou Uma Delas. E eu queria convidar a todas as mulheres que aqui estão, já deixe pré-agendado, pré-adiantado, a você que está nos assistindo, que você compareça, que você venha ouvir a palavra do Senhor, você venha aprender um pouco mais, que você venha se envolver, né? E que você venha juntamente conosco declarar que somos uma delas, tá bom? Para quem está curioso sobre o tema, está lá em 2 Samuel 20:19. Eu troquei? É isso mesmo?
Então, esteja aqui conosco, eu conto com vocês, conto com as minhas meninas, tá bom? Nós já temos todo um cronograma organizado. Temos um pregadores de fora, nossa irmã Stephanie e a diaconisa Sônia vão estar ministrando a palavra do Senhor. Temos a nossa irmã Estela, que vai estar louvando, a banda Cairós, que vai estar louvando, ela vem também no domingo, né? Nossa irmã Estela vem sábado e domingo, né? Ou é a banda? Isso. Sábado e domingo, só a banda que vai vir só no sábado. Então, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. Eu conto com vocês. Eu vou dar ênfase aqui, que sempre vou passar de hoje, ó, já vão saber. De hoje, a partir de hoje, quando eu chegar em casa, eu já vou gravar um áudio. De hoje até sábado, vocês vão me bater no martelo sobre pontualidade. Nós temos que ser pontuais com as coisas do Senhor. O problema é que nós parece que não associamos ainda para quem estamos fazendo. Né? Nós estamos fazendo para o reino, é para o Senhor. Você é pontual no seu trabalho, você é pontual na sua escola, na sua faculdade. Se você não for, me perdoe, mas vou te chamar de irresponsável, porque você tem hora lá. Então, se para as coisas dos homens nós temos que ter responsabilidade, imagine para o Senhor. Então, perca essa ideia de que você está vindo para cá, eu vou porque a pastora Carla está me convidando. Não. Você vem porque você vem adorar aquele que te deu vida. Aquele que te deu fôlego de vida, tem te dado saúde, tem te dado perna para andar, braço para abraçar. Então, venha agradecer a Ele. A gente tem que mudar essa visão, irmãos. Olha, já comecei a pregar. Não, mas é sério, falando sério. A gente tem uma visão muito errada. Eu tenho que ofertar, porque senão Deus não vai me abençoar, né? Eu tenho que ir para o culto, senão Deus não é, gente. A gente oferta porque Deus tem nos dado o suficiente para nós e para abençoar as outras. E por gratidão a essa suficiência que Ele tem me dado, eu vou abençoar alguém, eu vou abençoar a obra. Eu venho para o culto, não porque eu tenho que ir, senão Deus não me abençoa. Não, eu venho porque eu sou grata a Deus pela vida, pelo dia, pelo emprego, pela oportunidade, as portas abertas. É assim. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a valorizar. Então, por favor, vamos atentar, viu, mulheres? Vamos atentar à pontualidade. O culto de sábado é às 7h30 e o culto de domingo às 6h30, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade e fiquem todos na paz do Senhor.